Então, acho que já pode começar a gravar, Edilane. Então, é, só para revisar o que a gente tinha feito até aqui, né? Vamos olhar aqui no diagrama de pacotes. Eu, na verdade, da aplicação, eu estou mexendo basicamente com todos os pacotes aqui. Eu fiz a primeira versão de cada um desses pacotes. Primeiro eu criei a lógica da aplicação, depois eu criei a persistência, por fim eu criei o projeto o projeto da apresentação. Então são 3 projetos separados. Só para revisar aqui, olha aqui no projeto da lógica da aplicação. Eu comecei com a classe mais simples, que é aqui a classe usuário. O usuário tem... Tá faltando até o tipo aqui, não vou fazer o tipo por enquanto não. A gente vai fechar essa primeira parte só com os atributos mais simples e depois a gente vai passando para os atributos mais complexos. Então eu criei a classe mais simples, que é a classe usuário. Criei o ID, o login e a senha. Perfeito? Além da classe usuário, eu criei aqui também a interface repositório, certo? Com os métodos salvar, abrir, apagar e buscar. E a interface usuário-repositório. E aqui é legal porque a usuário-repositório, além disso aqui, eu vou até atualizar aqui, a minha interface repositório, usuário-repositório, perdão, ela tem ela tem um método extra, né? Vou até colocar aqui, ó. Vou apagar isso aqui e vou colocar ela aqui, porque essa classe aqui, que é usuário repositório, além de todos os métodos que ela está herdando lá de cima, que ela está herdando lá de repositório, eu acrescentei mais um método aqui, que foi o método login, que passa 2 strings como parâmetro, que é o usuário e a senha, e ele retorna um boolean. Ok? Então, nós implementamos esse repositório que herda daquele de lá, certo? Vem cá. E implementamos a classe usuário. Isso na lógica de aplicação. Agora, vamos dar uma olhadinha lá na camada de persistência. Olha só, eu criei o Data Access Object, vou até mudar o nome dele aqui para ficar igualzinho, Data Access Object. O Data Access Object, ele herda da interface repositório genérico, né, daquele repositório lá, que é o repositório de T também, bonitinho. Aí lá dentro eu tenho o Manager, que é o Persistence Manager, e o tipo, tipo. Vou colocar aqui. Data Access Object. E aqui passa um class como parâmetro. Então esse aqui é o DAO genérico, né? O Data Access Object, que contém a maior parte do código. E criei o usuário DAO, que herda de Data Access Object e que implementa a interface usuário-repositório. Ok? Então, isso aqui está dentro da camada de persistência e isso aqui na camada de lógica de aplicação. Ok? Por fim, ainda na lógica da aplicação, eu criei a classe repositórios, que é a classe que eu uso para acessar os repositórios. Só que nessa classe aqui, tudo que tem nessa classe aqui são o nome da classe, lá da camada de persistência, que implementa cada uma dessas interfaces. Então, bora lá no código. Deixa eu fechar isso aqui.
Bora, filha. Bora lá. Aqui na camada. Nossa, deixa eu fechar um bocado de coisa aqui. Fechar tudo. Ótimo. Ficou mais limpo agora. Vamos aqui na camada de lógica da aplicação. Repositórios. No plural. Esse método, essa classe aqui, ela tem um método que eu passo o string, que é o nome da classe que eu quero carregar na memória. Ela carrega na memória e devolve o objeto carregado para mim. Então, por exemplo, aqui em todo o meu sistema é o único lugar onde está escrito qual a classe que implementa a interface usuário-repositório. O que eu estou falando aqui, ó? A classe usuário DAO, lá na camada de persistência, ela implementa a interface usuário-repositório. Se daqui a alguns dias eu quiser trocar, se eu quiser trocar toda a camada de interface, eu não preciso reprogramar nenhuma das minhas classes de lógica da aplicação, nem a minha classe de interface. Porque eu só preciso vir nessa linha aqui e mudar o nome da classe. Só isso. É tudo que eu preciso fazer. Eu não preciso mais mudar nada em lugar nenhum. Você fala da função carregar classe? Ô, Diego, deixa eu te falar um negócio. Não perde muito tempo tentando entender essa classe aqui por enquanto, não. Sabe? Isso que não é muito relevante neste momento. O importante é entender que ela carrega uma classe na memória e me devolve o objeto da classe. É o que ela faz. Depois, bem mais para frente, nós vamos voltar aqui e vamos esmiuçar ela. Beleza? Tranquilo? Então, olha só, o que estava dando pau aquela hora aqui? Aqui, quando você abrir o objeto, você vem aqui, ó, dependências. Estavam faltando duas dependências aqui na minha classe. Está faltando essa dependência aqui, ó, JavaX Annotation API. Quando você compilar e ele te mostrar uma mensagem de erro, você vai ver lá se está faltando alguma classe. Então, o que eu fiz? Eu fui lá naquele erro que estava acontecendo, vi a classe que estava faltando, vim aqui em adicionar dependência, busquei o nome da classe aqui, que no caso era, por exemplo, javax.annotation -API. Estava faltando essa classe. Aí eu venho aqui, ó, seleciono qual versão que eu quero, clico aqui e pronto, resolve o problema. A mesma coisa vocês vão ter com o driver do Java. Então, antes de você executar, você vem aqui e manda. Ô, Diego, eu acho que é mais fácil. A dependência, Diego, são todos os outros pacotes externos que o seu projeto precisa. Ela fica aqui, ó. Tá aqui o seu projeto. Seu projeto está aqui. Dentro do seu projeto você tem os códigos fontes, blá, 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 e tem aqui dependências. Às vezes vai faltar alguma outra dependência. Quando você mandar compilar, ele vai mostrar uma mensagem de erro, assim, ó, tá faltando a classe tal. Aí você tem que vir aqui e mandar adicionar a dependência. Escreve aqui o nome da classe. No caso que estava faltando para mim era annotation. Annotation -API. Aí estava faltando essa dependência. Aí você vem aqui, vai ter várias versões dela. Por padrão, você escolhe a última. E manda adicionar. Que eu não vou adicionar porque a minha já está adicionada lá. Ok? Você tem que fazer isso para todos os problemas de dependência que seu código tiver. Gente, eu reitero. É essencial. Vocês são analistas de sistemas agora. Vocês têm que aprender inglês. As mensagens de erro, elas vão estar em inglês. E vocês têm que entender o mínimo de inglês para poder conseguir compreender o que as mensagens de erro estão mandando fazer. Ok? Beleza! Então, vamos lá. Na minha classe de apresentação. Olha só o que eu fiz aqui no console.
No meu console, eu só chamei lá a classe repositórios, get usuários, e aqui, você está vendo que eu estou fazendo referência à interface de repositórios. Lembra o que eu falei na aula? Na minha camada de apresentação, eu nunca faço referência ao DAO, ao Data Access Object. Eu sempre faço referência à interface. E aqui, essa classe repositórios é a classe que sabe onde encontrar. Ela sabe onde encontrar a classe concreta que implementa essa interface. Então, só para lembrar, aqui dentro eu falei qual que é o nome da classe. Ela vai carregar essa classe na memória e vai me devolver o objeto construído já. Beleza? Então, olha só que interessante, gente. Só de eu mandar executar isso aqui, o JPA que está dentro aqui, lá na camada de persistência. O JPA, ele vai carregar, esse aqui é o construtor. Ele vai carregar a unidade de persistência, aquele arquivozinho que eu chamei de up lá no início, e vai criar o gerenciador de entidades. Na hora que ele cria o gerenciador de entidades, a primeira coisa que ele vai fazer é conecta com o banco de dados. Ele vai conectar com o banco de dados e falar assim, olha, aqui já tem todas as tabelas do banco de dados. Se não tiver, ele vai criar automaticamente. Vou mostrar aqui para vocês. Serviços, tá aqui o meu sistema comercial. Não tem nenhuma tabela, tá vendo? Não tem nenhuma tabela. Agora eu vou executar esse código aqui. Executei. Pá, carregou. Conectou com o Eclipse Link. Olha lá aqui, ó. Conectou com o Eclipse Link. O Eclipse Link conectou lá com o banco de dados. Ó, login, susful, conectou. Ele não fez nada, mas eu não mandei ele fazer nada, eu só mandei ele carregar o repositório. Mas eu vou perguntar uma coisa para vocês. Será que o banco de dados, será que ele foi criado? Vamos dar uma olhadinha aqui. Atualizar. Está aqui minha tabela de usuários. Já com o login, com a senha, com o ID. Entenderam aí, gente? Então, automaticamente, só de eu carregar o JPA na memória, ele vai olhar todas as classes de entidade, vai verificar os mapeamentos, vai lá no banco de dados e vai ver se todas elas já têm uma tabela. Se não tiver a tabela, ele vai construir o banco de dados para você. Automaticamente. Eu não mandei fazer nada. Eu só carreguei o repositório na memória. Tá claro até aqui, senhores? Então, deixa eu explicar para vocês aqui bit.ly/slides Java EE. O que é o gerenciador de entidades mesmo? Vai estar lá para o slide 40, eu acho. Olha só, gente. O gerenciador de entidades está lá no slide 50. O Entity Manager, que é Entity Manager, é esse cara aqui, ó, lá no Data Access Object, tá aqui, ó, Entity Manager, gerenciador de entidades. Essa classe aqui, ela recebe uma entidade. Deixa eu apresentar aqui, fica mais fácil. Ela recebe a entidade e é ela que faz toda a conexão com o banco de dados, ok? Então, eu tenho mais duas outras entidades que eu vou utilizar, que é a Entity Transaction, que faz o papel das transações de banco de dados, que vocês já viram lá, disciplina de banco de dados 2. Se vocês não viram, aí já não é comigo, né? Te garanto que o meu pessoal de banco de dados 2 está vendo. E tem a consulta query, que ela substitui o select. Mas por enquanto nós vamos mexer aqui só com o Entity Manager. O Entity Manager,
ele é uma das principais classes do JPA, porque é ele que manda salvar, é ele que manda pagar, é ele que manda fazer quase tudo com o banco de dados. Ok? Então, os principais métodos do Entity Manager são persist. O persist faz o quê? Salva um objeto no banco de dados. Ok? O find faz o quê? Eu passo um valor, uma chave primária, e ele carrega aquele objeto do banco de dados para mim. O remove apaga um objeto em um determinado banco de dados. E o merge, ele é muito parecido com o persist. Inclusive, se vocês puderem, usem o merge ao invés do persist. Então, eu vou, para finalizar essa aula de hoje, eu vou fazer aqui o método salvar. Nós vamos salvar alguma coisa aqui no banco de dados. Fazer um teste. Bora lá! Então, eu vou criar aqui uma entity transaction. Que eu vou criar uma transação, beleza? Vocês já devem ter visto, reiterar em banco de dados 2, que tudo que a gente faz lá no banco de dados tem que ser dentro de uma transação. Transação this.manager.create create transaction, né? Não, é get transaction. Get transaction, daqui, ó, get transaction. Peguei a transação, ok? O que eu vou fazer agora, senhores? This.manager.merge. Aí eu passo lá o objeto. Ok? Depois, transacão.commit. O merge aqui, eu acho que ele vai retornar. O merge retorna o que mesmo? Só para lembrar aqui. Ah, tá. Beleza, eu tenho que substituir o merge aqui. Volta no código. Volta no código. Código. Então, obj é igual a this.merge. Se tudo deu certinho aqui, try. Não, deixa eu colocar a transação aqui fora, perdão. Olha só. Se eu mandei salvar e ele salvou sem problema, eu vou lá e dou commit. Se não, dá um catch exception, pegar todo tipo de exceção aqui, catch exception x transação.rollback. Beleza? Acho que eu não preciso da begin transaction, não. Deixa eu só conferir se eu preciso da begin transaction aqui. A gente fica muito tempo sem mexer com esses códigos, aí tá aquelas falhas de memória tradicionais para pessoas idosas como eu, assim. Pessoas, assim, de 38 anos, mas que tem uma memória de 60 anos. Tem que dar o begin aqui, ó. Ah, que maravilha. Eu já vou pegar até os comentários aqui para não ter que fazer de novo. Ó, que trem bom. Menina, por isso que eu falo, nunca jogue nenhum código fora. Pega uma transação no manager. Aqui vem transacão.begin. Começa a transação. Você não lembra o que é rollback lá de banco de dados, gente? Rollback cancela tudo que sua transação fez. Ok? Cancela tudo que sua transação fez. Até aquele ponto vai ser desfeito. Então, commit confirma a transação. Vou até colocar. Que ela cancela a transação. Tudo que você fez é descartado. Então está aqui o nosso primeiro método, salvar. Beleza? Vou fechar isso aqui. Tá todo mundo vendo minha tela aí ainda, né, gente?
Tem alguma coisa errada aqui? Tá faltando alguma coisa aqui. Ah, tá, claro. Óbvio. Se dei commit aqui, eu tenho que dar return true. E aqui eu tenho que dar return false. Ah, agora deu certo. Claro, sim. Beleza? Massa! Que eu vou? Agora eu vou lá no meu console, eu vou criar um usuário aqui. Usuário PC é igual a new usuário. Beleza? pc.set login Petrônio. pc.set senha 1, 2, 3. O que eu vou fazer agora? Repo underline usuários ponto salvar PC, que é o meu usuário lá. Beleza? If se ele retornar true, é porque funcionou. Tá salvo. Se não, é porque deu pau. Else. Deu erro. Beleza? Então, para provar que eu não estou trapaceando, eu venho aqui em Services, vou mandar fazer uma consulta, View Data. Ó, não tem nada, tá vazio a tabela. Então, eu vou executar aqui para ver se vai dar certo primeiro, se não tem nenhum erro lá. Executei. Ainda não executou. Conectou com o Eclipse Link. Funcionou! Vamos executar a consulta aqui de novo. Executei. Cadê o resultado da execução? Tá aqui! ID 1, login Petrônio, senha 1, 2, 3. Então, senhores, o que eu tinha prometido para vocês acaba de acontecer. Nós criamos as classes. Vou lá, desde o início. Vou fechar tudo isso aqui. Close all. Vou lá. Camada de lógica da aplicação. Eu criei a minha classe de entidade usuário, mapeei a minha classe de entidade com o JPA, beleza? Depois, lá na camada de persistência, eu criei o Data Access Object com o Entity Manager, que é a classe mais importante do JPA. Junto com o Entity Manager, eu crio uma transação, inicio minha transação, pego o gerenciador, o manager lá, e mando dar um merge. Merge é a mesma coisa de salvar. Confirmo a minha transação. Olha aqui no console. Beleza? Eu não preciso saber nada disso. Aqui para o console, eu só preciso pegar o repositório de usuários, criar o meu objeto do tipo usuário e mandar salvar utilizando um repositório de usuários. Então, nesse momento, o JPA vai criar o banco de dados para mim, eu não criei nenhuma tabela por mim mesmo, e ele ainda vai dar um insert lá no banco de dados. Então, eu fiz tudo isso sem utilizar SQL e sem utilizar JDBC. O que eu quero que vocês façam agora? Quero que vocês peguem tudo isso que nós vimos aqui, os 2 vídeos, revisem e façam. Implementem vocês na mão. O que eu vou fazer agora é colocar este código que já foi desenvolvido até agora lá no GitHub para vocês terem como para vocês utilizarem como referência. Tá claro, pessoal? Satisfeitos? Hoje também foi uma surra de código, né, cara? Muito código. Pode parar aí, Edilane.